Shalom, queridos. Graça e paz. Deus continue abençoando vocês. Depois dessa oração que você já fez aqui no discipulado, depois desse cântico maravilhoso que você tem aí, vale a pena viver para Deus, ganhar, consolidar, todo o assunto que está te estimulando a viver mais esse discipulado de excelência. Já cantou? Já louvou o Senhor? Então vamos para o capítulo 1 de Joel. Capítulo 1 de Joel. Nós vemos aqui Joel, capítulo 1. O livro de Joel o livro de Joel é um dos profetas menores do Antigo Testamento. E Joel 1 inicia com uma descrição da praga de gafanhotos que devastou a terra. Essa praga trouxe uma destruição generalizada das plantações, afetando tanto a subsistência do povo quanto dos animais. O profeta Joel faz um apelo para que todos os habitantes da terra, especialmente os líderes, considerem a gravidade e a singularidade desta catástrofe. Através de uma série de chamados à lamentação, Joel direciona suas palavras aos embriagados, à terra e aos agricultores, além dos sacerdotes. Ele descreve os efeitos desoladores da praga e destaca a interrupção do sistema de adoração formal. Então, vemos que o profeta aqui está chamando para uma lamentação, direcionada aos embriagados, à terra e aos agricultores. Então, uma chamada geral. Os embriagados são chamados a chorar a ausência de vinho. Imagine essa situação. Os embriagados são chamados a chorar a ausência de vinho. Enquanto a terra é personificada como uma virgem em luto pela destruição das colheitas. Os agricultores sofrem pela perda de seus grãos e frutas, privando-os da alegria da colheita. Até mesmo os sacerdotes são conclamados a participar do lamento, pois os ingredientes essenciais para as ofertas diárias foram destruídos. Além de descrever a devastação causada pela praga de gafanhotos, Joel ressalta o significado profético desse evento. Ele o considera um presságio do dia do Senhor, um evento futuro de julgamento e destruição. A praga de gafanhotos serve para um aviso da punição iminente que virá sobre o povo, caso não se arrependam e busquem o Senhor. Essa introdução do livro de Joel nos oferece um vislumbre das consequências devastadoras da praga de gafanhoto e do apelo de Joel ao arrependimento. Esse é o capítulo 1. Ele apresenta uma visão geral de lamentações, uma visão geral das lamentações e das razões para o lamento, preparando o terreno para a mensagem profética que será desenvolvida ao longo do livro. Então, esse capítulo 1 tem essa finalidade, né? De mostrar a praga dos gafanhotos, Joel, capítulo 1, de 2 a 20, mostrar, isso é logo no início, a praga dos gafanhotos, tem também mostrando do Joel, capítulo 1, de 5 a 13, mostrando embriagados devem lamentar, chamado à lamentação, quem? Os embriagados que devem também lamentar. Joel, capítulo 1, de 5 a 7. Vocês leem e vão entendendo tudo com a graça de Deus. A terra deve lamentar. Joel 1, de 8 a 10. Então, era algo que tinha que ser feito. A terra devia lamentar. E nós vemos Joel 1, de 11 a 12. Vocês lendo também cada versículo, vão entendendo que os agricultores devem também lamentar. Isso tudo nesse capítulo 1. Sacerdotes também devem lamentar. Joel 1, versículo 13. Então, nós vemos também Joel 1, versículo 14, um chamado ao arrependimento.
Então, eu creio que esses versículos estão bem claros no que está nos esclarecendo aqui. O significado da praga, Joel 1, de 15 a 20. Louvado seja Deus. Então, podemos refletir para os nossos dias, nesse capítulo 1 de Joel, podemos ter uma reflexão para os nossos dias. Assim como o povo de Israel enfrentou a devastação causada pela praga de gafanhotos, enfrentando desafios e provações em nossas vidas, nós também enfrentamos, não somente eles enfrentaram, mas nós também. Vivemos em um mundo caído, onde o pecado e as suas consequências podem nos atingir de maneira diferentes. Podemos enfrentar dificuldades financeiras, doenças, perdas, relacionamentos quebrados, incertezas em várias áreas da vida. Tudo isso pode também nos acontecer como aconteceu no tempo de Joel. No entanto, assim como Joel chamou o povo à lamentação, ao arrependimento e busca de Deus, também somos chamados a fazer o mesmo. Em vez de nos entregarmos à ansiedade, ao desespero ou à amargura, devemos nos voltar para Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Em Jesus encontramos a resposta para todas as nossas aflições. Ele é aquele que nos dá a esperança verdadeira e duradoura, mesmo em meio às dificuldades. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, em sua morte e ressurreição, ele nos oferece perdão e reconciliação com Deus. Então, não venhamos de maneira nenhuma deixar passar cada leitura dessa, porque está nos levando a entender como devemos fazer hoje. Deus deixou tudo assim. A Bíblia de Gênesis a Malaquias aponta Jesus e aponta as situações do povo de Deus para que nós possamos ver as situações que eles viveram e entender que assim como eles precisavam se arrepender, que tudo aquilo era por conta de pecados e que eles precisam se arrepender, hoje também a igreja precisa fazer o mesmo. No meio das dificuldades, segurar-se em Jesus, porque nele nós encontramos o perdão para poder ter novamente de volta as bênçãos de Deus. Sairmos das situações difíceis. Não são todas as situações difíceis que foi por causa de pecado. Sabemos que há momentos que Deus também permite o diabo nos tocar, como aconteceu com Jó. Mas façam análise, porque, em geral, o sofrimento da igreja é justamente porque procedeu errado, assim como Israel procedeu. Então, nós vamos fazer logo os 3 capítulos, que é um livro pequeno. Nós vamos fazer os 3 capítulos. Não se esqueçam que cada um deles tem significado importante para nossas vidas. O capítulo 2 de Joel nos fala nesse capítulo, Joel aborda a temática do dia do Senhor, fornecendo detalhes sobre a aproximação desse evento. Joel retrata o Senhor como um poderoso rei guerreiro, liderando seu exército em uma batalha. Se considerarmos uma data pré-exílica, os assírios ou os babilônios podem ser mencionados, pois ambos são retratados no Antigo Testamento como instrumento de julgamento do Senhor. Louvado seja Deus, né? Outros estudiosos bíblicos que defendem uma data pré-exílica afirmam que o exército em Joel 2, de 1 a 11, que o exército em Joel de 1 a 11 é escatológico, possivelmente equivalente ao exército mencionado no versículo 20, no versículo 20, e Daniel 11, 40, e Zacarias 14, 2. São versículos que estão também na mesma intensidade, com o mesmo propósito de esclarecer sobre isso, de que do que esses estudiosos dizem, que eles defendem uma data pré-exílica, afirma que o exército em Joel, Joel 12, 1 a 11, é escatológico, possivelmente equivalente ao exército mencionado nesses textos bíblicos que nós citamos. Se adotamos uma data pós-exílica, é incerto a qual nação, é incerto
a qual nação essa seção alude. O exército assumiria um caráter mais indefinido e apocalíptico, representando possivelmente os inimigos de Israel em geral. Então, é outra possibilidade que pode haver. Nós sabemos que a Bíblia é um livro que foi escrito através no caso do Antigo Testamento, que é onde nós estamos, pelos hebreus, na língua hebraica, e o Novo Testamento na língua grega. Então, não é fácil de fazer a interpretação. A gente estudou mais um pouquinho, se a gente se aprofundar no hebraico e no grego, a gente vai saber com mais clareza o que Deus está falando, mas isso não tem problema para a nossa vida espiritual, desde quando que seja por uma maneira ou por outra. O que nós temos que entender aqui é que Deus está a cada passo, a cada livro da Bíblia, a cada assunto, nos fazendo ver sobre Jesus, que haveria de vir, e nos fazendo ver sobre o povo dele, que estava procedendo dessa maneira, e que a igreja não deve proceder da maneira como Israel procedeu, para sempre estar sendo castigado. Aqui é mais uma fase difícil de Israel, onde nós sabemos que precisamos também nos arrepender com as fases difíceis que a igreja passa por causa de pecados. Então, nós podemos considerar que é mais um capítulo de alerta para nós. Cada livro da Bíblia é isso. Então, Joel 2 está trazendo essa alerta para nós. É um apelo a uma mudança sincera de coração, do versículo 12 a 14 de Joel 2. A motivação, Joel 2, de 13 a 14. Um apelo ao envolvimento nacional, Joel 2, de 15 a 17. Convocação para uma cerimônia de lamento e oração, Joel 2, de versículo 15. Então, tudo isso é um despertamento para nós. Devemos ter uma renovação espiritual e libertação, como está dizendo Joel 2, de 28 a 32. Um derramamento do Espírito, como está escrito Joel 2, de 28 a 29. Ver os sinais dos tempos, Joel 2, de 30 a 31. Salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor, Joel 2, versículo 32. Então, o que nós vemos aqui é o que nós vimos nos outros livros, sempre Deus apontando Jesus, apontando que haveria de vir através de Jesus e apontando como a igreja deve proceder, não imitando os erros de Israel, procurando sempre viver em intimidade com Deus, buscando Deus em todo o tempo. Vamos ver Joel capítulo 3. Eu estou fazendo rapidinho, é um livro pequeno e eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Pode passar um discipulado assim, bem animado, estudando Joel, com 3 capítulos. Nesse discipulado você pode estender-se mais um pouco. Se é um discipulado de 1 hora, você faz 1h30, porque já acelera o processo do aprendizado, de mais conhecimento de Deus, e aceleramos para chegarmos até o final, né? Porque quanto mais a gente aprender da Bíblia, mais capacitados estaremos para fazer o que Jesus mandou: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não podemos fazer discípulos sem conhecer o que Deus fala na sua palavra. E o que você está detectando é que de Gênesis a Malaquias, Deus está apontando o seu Filho Jesus, e que cada comportamento de Israel sirva de exemplo para nós. Se foi coisas erradas, nós não fazermos. E se foi coisa certa, nós copiarmos. É essa a intenção de Deus, escrevendo aqui de Gênesis a Malaquias. Então, no capítulo 3 de Joel, nós vemos o capítulo final do livro. São 3 capítulos. É um clímax apropriado à mensagem profética de Israel, esse clima aqui do 3º capítulo. Os temas enfatizados eram importantes não só para o público de Joel, mas também para os nossos dias. De fato, vários dos temas ressaltados no capítulo 3 antecipam e pronunciam
prenunciam temas que são também destacados no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Vamos considerar brevemente alguns desses temas. Considerando brevemente alguns desses temas. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo o tempo. Grande é o nosso Deus. Então, vamos ver esses temas que nós temos que considerar. Em primeiro lugar, há a ênfase na proximidade do dia do Senhor. Joel proclama: pois o dia do Senhor está próximo. Joel 3, versículo 14. É claro que o tema não está limitado ao profeta Joel. Repetidamente a Bíblia fala da certeza da intervenção, da vinda do Senhor nos assuntos humanos. Este tema chega a um grande clímax na última promessa das Escrituras. Certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 20. Esse é o grande tema das Escrituras. Este tema tem um significado especialmente para os que aguardam a breve segunda vinda de Jesus. Precisamos levar a mensagem de Joel a sério e renovar, como nunca antes, nosso foco na proximidade da vinda do reino de Deus. Um segundo tema enfatizado é a libertação que o Senhor efetua em favor de seu povo. Joel não estava afirmando que o povo de Deus não iria enfrentar nenhum perigo. De jeito nenhum. De fato, Deus advertiu que seus inimigos batalhariam contra eles. Joel 3, de 9 a 12. Mas, no momento extremo, um livramento maravilhoso seria experimentado, porque o Senhor será um refúgio para seu povo, uma fortaleza para Israel. Joel 3,16. Esta mesma ênfase ocorre em outros lugares da Escritura e tem um significado especial para a igreja de Deus, no último dia. Finalmente, há um foco na presença contínua do Senhor com o seu povo. Deus, depois de experimentar a devastação resultante da praga de gafanhotos, no capítulo 1, e a destruição provocada pelo exército inimigo, capítulo 2, a pergunta que surge é: qual será o futuro do povo de Jerusalém? Felizmente, o profeta responde esta pergunta de uma maneira magnífica na última frase do livro: o Senhor habita em Sião. Joel 3, 21. Isso não é nada mais, nada menos do que uma bela antecipação da promessa do último livro da Bíblia, de que Deus habitará com o seu povo para sempre.
quando ele lhes restituir a cidade santa, a nova Jerusalém. Apocalipse 21. Que nós, como povo de Deus, hoje, vivamos a expectativa previsto pelo profeta Joel. Tenhamos sempre em vista o dia do breve retorno do Senhor. Mantenhamos vivo em nossa mente a certeza da sua vitoriosa e gloriosa salvação. E aguardemos com expectativa o momento em que ele habitará com seu povo para sempre e sempre. Isso tem que estar marcado em nossa mente. O livro de Joel, como não somente de Joel, mas o foco é esse. A Bíblia está focando isso. Não tem somente uma promessa de Jesus Cristo chegar, que já foi cumprida, não tinha somente essa promessa. O Senhor deixou para nós também a promessa da sua vinda. Será algo glorioso, uma cidade onde não precisa de luz, porque Jesus é a luz dessa cidade. Não precisa do sol nem da lua. Então, essa promessa não pode ser esquecida. Deus está trazendo a mesma situação que ele trouxe da primeira promessa de Gênesis 3,15. O povo não podia esquecer. Se alguém esquece de algo prometido, merece receber? Então, Deus ficou o tempo todo no seu amor incondicional, desde Gênesis, capítulo 3,15, com essa promessa sendo assim, empurrada na mente e no coração do seu povo. O tempo todo Deus estava formando aliança com o homem, o tempo todo retornando a sua aliança, tornando estar buscando, vamos buscar, ele saía de perto, Deus ia atrás, o tempo todo do ser humano, do povo dele escolhido, que é o povo de Israel, o povo que foi começado em Abraão. O Deus não abandonou o tempo todo, porque não pode esquecer da promessa. E hoje, igreja, que o Senhor já veio, já cumpriu-se a promessa de Gênesis 3,15, Deus nos deixou escrito em Atos 1,11, que da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Será que ainda há alguém esquecido? Claro que há. Há pessoas que, esquecido não pelo fato de que não saiba que está escrito isso, mas pelo fato de não parecer acreditar. Não tem atitudes de quem acredita, porque se nós acreditássemos, será que nós deixaríamos nosso parente, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, colega de faculdade, sem conhecer Jesus? Vamos ter uma atitude de quem está lembrando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Acho que isso é o suficiente para você saber se você está lembrando ou não. Porque se você está lembrando de verdade, você com certeza, a essa altura, sabe que você está estudando a Bíblia desde maio de 2023 até agora, para estar preparado para viver o que Jesus Cristo deixou de mais importante. Ide e fazei discípulos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.